Você já parou para pensar se é você quem controla os seus desejos ou se são eles que controlam você? Hoje nós queremos falar sobre a virtude da temperança, para aprendermos a viver a medida certa, principalmente no comer, no beber, no descansar e em nossa sexualidade, nos ajudando a viver com equilíbrio e moderação, de acordo com a dignidade humana e como filhos de Deus. A temperança é a virtude cardial que modera a atração pelos prazeres e garante o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, essa temperança é importantíssima para que nós possamos ser pessoas equilibradas, pessoas que sabem a hora certa de comer, a hora certa de parar de comer. Como é bom, né, sentir aquele gostinho gostoso, né, que a gente tá comendo um hambúrguer e aí de repente a gente termina ele, tá aquela vontade de comer mais um, depois mais um. Então a temperança é aquilo que faz a gente parar no primeiro hambúrguer. A gente pensar na saúde, a gente pensar naquilo que é mais importante do que o prazer da alimentação. Por isso que a temperança, ela segura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos no limite da honestidade. E aqui é interessante porque vem a palavra honestidade, porque também a gente precisa ter um equilíbrio naquilo que a gente compra, naquilo que a gente gasta, equilíbrio nas finanças. Então a temperança também traz isso para nós, para a gente não sair comprando o mundo e o fundo, né? A pessoa temperante, ela orienta para o bem os seus apetites sensíveis. Ela guarda uma sã discrição e não deixa arrastar-se pelas paixões do coração. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1809. É importante nós nos lembrarmos que o cristianismo não é inimigo do corpo e do prazer. Muitas pessoas pensam isso, que a igreja é contra você sentir prazer. Não, a igreja não é contra. Ela quer que você tenha esse equilíbrio, essa temperança no prazer. Porque uma pessoa que vive muito no prazer, ela tende a somente a ficar naquilo que é bom, né? Tende somente a cultivar o prazer em si e ela começa a adquirir alguns vícios que não são bons para si. Acaba colocando a saúde em risco, acaba trazendo alguns problemas para a sua vida que não são bons. A vida não é feita somente de prazer, mas ela também, em alguns momentos, vai nos trazer algumas dificuldades, vai nos trazer alguns desafios. E também isso é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Não se trata de suprimir os prazeres, mas de colocá-los em ordem, harmonizando o corpo e o espírito. E é interessante porque São Tomás de Aquino, ele afirmava que até a rejeição excessiva ao prazer pode ser um erro, mostrando que o equilíbrio é o essencial. E qual é o pensamento de São Tomás de Aquino sobre esse assunto? Eu vou citar aqui para você. Tudo que contraria a ordem natural é vicioso. Ora, a natureza ajuntou o prazer às atividades necessárias à vida do homem. Por isso a ordem natural exige que ele desfrute esses prazeres, enquanto é indispensável à sua saúde, quer quanto à conservação individual, quer quanto o da espécie. Portanto, pecaria quem evitasse os prazeres sensíveis a ponto de desprezar o que é necessário à conservação da natureza, contrariando assim a ordem natural. Nisso consiste o vício da insensibilidade. Então aqui São Tomás de Aquino está nos dizendo que quando você está orientado para a ordem natural, para aquilo que Deus criou, para aquilo que é bom para você, o prazer ele tem o seu lugar. Nós dizíamos agora há pouco sobre o prazer de você beber algo que é gostoso, de você comer algo que é gostoso, mas também nós precisamos perceber o quê? O que contraria essa ordem natural de Deus? Seria o excesso na alimentação. Seria, por exemplo, o pecado capital da gula, quando a gente começa a comer demais, começa a extrapolar aquilo que faz bem para a nossa saúde. Aí a gente está saindo daquilo que é a ordem natural. Santo Tomás vai nos dizer ainda que é um erro crer que esquivar-se do prazer seja uma boa forma de evitar o pecado.
Mas, por outro lado, para evitar o pecado, é preciso fugir um pouco, sim, do prazer. Não é uma forma absoluta, mas um modo que não se busque mais do que exige a necessidade. Então, evitar um pouco do prazer quando é necessário é importante. Aqui a gente estava falando sobre a questão de você se alimentar. Então você comer aquele hambúrguer com um pouco de bacon, aquele sabor gostoso que vai trazer para você um prazer, uma satisfação, ok? Mas você começar a comer 3 hambúrgueres, será que é necessário para a sua saúde? Então às vezes é necessário a gente criar esse equilíbrio. De repente comer esse hambúrguer uma vez por semana ou uma vez por mês vai fazer bem, mas se você começar a comer esse hambúrguer todos os dias, o que vai acontecer para o seu coração? O que vai acontecer para o seu colesterol? Com certeza vai fazer mal, você pode infartar. Então, o equilíbrio ele é importante. E aqui esse equilíbrio a gente está chamando de temperança. E como nós praticamos essa temperança no dia a dia? Estou trazendo aqui para você já algumas dicas, mas vou trazer mais algumas agora. Então é importante, primeiramente, reconhecer os propósitos dos prazeres. O prazer foi criado por Deus para o nosso bem, para trazer a alegria de uma refeição, o descanso, o amor no matrimônio, que são divinos, são prazeres que vêm de Deus. E aqui a gente pode lembrar da passagem das bodas de Caná, que está em João 2, nos versículos de 1 a 11. O que Jesus fez nessa passagem? Jesus transformou água em vinho para alegrar um casamento. Ou seja, essa transformação da água em vinho era para quê? Para trazer o prazer, para trazer a alegria para aquela festa, mostrando assim que os prazeres têm um lugar na nossa vida, desde que nós possamos viver esses prazeres com moderação. Ou seja, aqui no caso dessa festa, trazia sim alegria, essa bebida, esse vinho, mas a gente precisava lembrar do quê? Que nessa festa todas as pessoas viviam esse prazer com moderação, sem se embriagar, né? Sem ficar caindo pelos cantos, sem ficar criando um carão. Então, a comida e a bebida são instrumentos do bem em nossas vidas, mas em exagero vai prejudicar a nós mesmos e a nossa saúde. E no caso da bebida, se nos embriagarmos, a gente vai prejudicar a nossa saúde, mas também podemos prejudicar as outras pessoas. Aqui a gente pode lembrar, né, de tantos homens que acabam batendo nas suas mulheres, nos seus filhos, quando chegam embriagados em casa, destroem o casamento. E aqui também a gente pode pensar em quantos acidentes são causados por conta do excesso de bebida, né, por conta da embriaguez. Veja, é necessário o equilíbrio. Talvez a palavra-chave seja essa: o equilíbrio, a temperança. Não podemos viver como escravos, e sim viver com a liberdade em nossas escolhas, com um olhar sempre voltado para o céu. O que é ter um olhar sempre voltado para o céu? É ter em vista a santidade de vida, é ter em vista a temperança no nosso dia a dia. Outro tópico é identificar a desordem dos prazeres. O que Deus criou para nos servir não deve se tornar nosso Senhor. Então a gula, o alcoolismo ou a obsessão pelos prazeres nos escravizam. Então isso que é importante, a reflexão. Estamos vivendo para comer ou comendo para viver? Pergunta que vale ouro, pergunta que pode salvar a nossa saúde. Outro ponto é praticar pequenas mortificações. O que são as mortificações? Por exemplo, eu quero trazer aqui para você o jejum. Como é importante, né, esse equilíbrio, jejuar, para que a gente perceba os nossos limites, para que a gente purifique as nossas vontades, para que a gente crie aquilo que a gente chama de autodomínio. Então uma dica valiosa para você é treine o autodomínio. Sirva-se um pouco menos do que aquilo que você gosta ou escolha algo que não seja da sua preferência. Aqui, por exemplo, né? Se eu vou colocar 2 conchas de feijão, aquele torresminho, aquela feijoada gostosa, então eu vou colocar um pouco menos para mortificar.
Ou então eu vou comer uma beterraba que eu não gosto, um jiló, para que a gente possa equilibrar talvez mais as vitaminas do corpo, comer mais saladas. Isso também vai ajudando a gente a mortificar o corpo, a não colocar só bacon para dentro do corpo, a não trazer só fast food para a nossa vida. Isso tudo vai trazendo o quê? Um equilíbrio. São José Maria Escrivá dizia que a temperança cria uma alma sóbria, modesta, compreensiva, e ela vai nos libertar para servir melhor a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. Um ponto muito importante é criar hábitos de oração e de pequenos sacrifícios. Veja só, a gente pode rezar pedindo auxílio divino para vencer os nossos vícios, rezar de repente um terço, um rosário, fazer momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Praticar pequenos sacrifícios diários que nos ajudem a ganhar uma força interior. Por que a gente cria uma força interior quando a gente cria esses pequenos sacrifícios? Por quê? Porque nós equilibramos a nossa vontade, porque daí a gente também tem uma satisfação de a gente vencer algum desejo interior que a gente tem desordenado. E aqui nós podemos trazer um exemplo de Santa Teresinha. Por exemplo, como ela fazia essa pequena mortificação? Ela decidiu que quando ela fosse rezar na capela, ela não ia mais usar o encosto do banco. Então ela ia ficar de uma forma ereta, de uma forma correta, mas sem usar o encosto para se mortificar. Será que é uma coisa difícil? Mas se você ficar 1 hora na posição reta, sem se escorar no banco, você vai perceber que é exigente você ficar numa posição ereta, sem usar o encosto da cadeira, porque isso vai fazendo nela, né? Criando nela esse espírito de sacrifício, esse espírito de mortificação, né? Ela vai oferecendo isso para que ela possa encontrar o equilíbrio interior. E como nós somos ligados à Divina Misericórdia e gostamos muito de Santa Faustina, eu quero trazer aqui para você esse exemplo dela. Ela era mestra em fazer pequenos sacrifícios diários. E como essas pequenas atitudes lhe fortaleciam e a levavam ainda mais para perto de Deus. Então eu quero pegar o diário agora de Santa Faustina, no número 208, para que nós possamos ler aqui no nosso diário essa comprovação daquilo que Santa Faustina vivia no seu dia a dia. Ó vós, pequenos sacrifícios diários, sois para mim como flores do campo, com as quais cubro os pés do amado Jesus. Eu, às vezes, comparo essas pequenas coisas com as virtudes heróicas, porque por sua continuidade exigem o heroísmo. Que bonito, né? A gente percebe aqui esse desejo dela de se aproximar mais de Jesus. E esses sacrifícios são como flores que ornamentam os pés de Jesus. Santa Faustina tinha esse amor esponsal, ou seja, ela se sentia esposa de Cristo, amada por Cristo. Então ela oferecia esses pequenos sacrifícios a Ele como prova de amor. E aí ela continua, né? Às vezes comparo essas pequenas coisas com as virtudes heróicas, porque por sua continuidade exige o heroísmo. Por que exige o heroísmo? Porque nem sempre é fácil vivermos as virtudes no nosso dia a dia. Exige de nós um sacrifício. Exige uma certa dor, exige um certo comprometimento, exige deixar um pouco as nossas vontades, que a carne muitas vezes exige. E aqui quando eu falo carne, né, a gente pode pensar aqui no nosso paladar, né? Aquela vontadezinha de comer um bacon, que vai trazer um prazer para nós. E de repente eu deixo isso e não é fácil. Às vezes existe uma virtude que é heróica, né? Um heroísmo de vencer-se a si mesmo. E agora eu quero convidar você, coloque a mão no seu coração e pense quais áreas da sua vida necessitam de temperança, necessitam desse equilíbrio de Deus. E vamos pedir a Deus a graça de nos equilibrarmos. E como é uma graça, nós pedimos que ela venha de Deus. E como é uma graça, ela só pode vir de Deus para que nós consigamos viver uma vida equilibrada. Uma vida mais santa, uma vida mais pura. Iniciamos a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Senhor Jesus, nós queremos pedir a graça de vivermos bem as virtudes. Estamos nessa série meditando sobre cada virtude necessária para combatermos os pecados capitais. Pois nós queremos, Senhor Jesus, viver uma vida de santidade, de maior união contigo. Por isso nós queremos pedir pela força do Teu Espírito Santo que possamos a cada dia ser impelidos a viver as virtudes no nosso dia a dia. E hoje especialmente nós queremos pedir a virtude da temperança, que possamos ter o equilíbrio na alimentação, no beber, no falar, no sentir, no agir. Senhor, nós tendemos a cada dia querer dar mais prazeres ao corpo. Nós aprendemos hoje que ter o prazer em equilíbrio não é danoso à nossa vida, não é pecado, mas o excesso dele sim, pois pode destruir a nossa vida, destruir os nossos relacionamentos, destruir a dignidade humana. Por isso nós queremos pedir, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver a virtude da temperança. Derrama os Seus dons sobre nós, Senhor Jesus, para que os frutos do Espírito se manifestem no nosso dia a dia. Sim, Senhor Jesus, dar-nos a graça da perseverança na oração, da perseverança na Sua palavra. E nós queremos, Senhor Jesus, recordar da Sua palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, que vai dizer assim: Não sabeis que o vosso corpo é santuário daquele que habita em vós, o Espírito Santo que recebestes de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Sim, Senhor, nessa palavra que nos recorda que somos templos do Seu Espírito. E sendo templos do Seu Espírito, somos convidados a criar virtudes no nosso coração. Pois não vivemos para nós mesmos, não vivemos para os prazeres, não vivemos para nossa vontade, mas vivemos, Senhor Jesus, para essa intimidade contigo, para essa vivência do amor ao próximo também. E vivendo as virtudes, nós podemos cada vez mais crescermos como pessoas humanas, crescermos em santidade e construirmos um lar melhor para as nossas famílias, para os nossos amigos. Nós podemos viver aquilo que é a Sua vontade. Sim, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, pela força da Sua misericórdia, pela força do Seu amor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu quero convidar você a fazer o nosso curso Fátima e a Divina Misericórdia. Está imperdível. E nós refletimos nesse curso a importância de vivermos a misericórdia no nosso dia a dia e também a relação dessa misericórdia com as mensagens de Fátima. Existe uma estreita união entre aquilo que Jesus revelou a Santa Faustina e aquilo que Nossa Senhora revelou aos pastorinhos em Fátima. E eu quero convidar você a acessar escolasantafaustina.com e viver conosco este momento de fé, este momento de estudo dessas revelações de Deus. E você que ainda não tem o seu diário de Santa Faustina, convido você a adquirir o seu em editora-divinamisericórdia.com. Já já nós vamos viver a festa da Divina Misericórdia e é importante que desde já você entre em contato com essas revelações de Jesus, a Santa Faustina, que trouxeram para nós a festa da misericórdia, o terço da Divina Misericórdia. Então acesse editora-divinamisericórdia.com, adquira o seu e viva esse momento forte com a misericórdia de Deus no seu dia a dia. E você que ainda não fez, eu convido a fazer agora, a curtir esse vídeo, compartilhar, enviar para no mínimo as 10 pessoas,
para que também elas possam viver a misericórdia de Deus no seu dia a dia e começar a praticar as virtudes. Então coloque lá nos grupos de WhatsApp, no Facebook, em todos os lugares, para que a misericórdia de Deus se espalhe cada vez mais. Encerramos o vídeo de hoje dizendo: Jesus, eu confio em vós.